Boa noite a todos. Vamos iniciar a segunda audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, que tem como finalidade debater o projeto de lei substitutivo número 4 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta do município de Osasco para o exercício de 2024, por iniciativa da Comissão de Economia e Finanças. Eu agradeço ao vereador Ralph Silva por secretariar os trabalhos. Obrigada, Ralph. Eu gostaria de informar aos participantes, munícipes e a todos que estão nos acompanhando pela TV Câmara que poderão encaminhar questionamentos, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública previamente no site da Câmara Municipal de Osasco, através do banner da audiência pública, que está disponibilizado no endereço www.osasco.sp.leg.br e de forma presencial, mediante preenchimento de formulário próprio, que está disponível na mesa que se encontra no saguão, ao lado da porta de entrada do plenário, ou então com os assessores da Câmara aqui no nosso plenário. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso nobre secretário de Planejamento e Gestão, Éder Máximo. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes desta audiência pública. Boa noite. Cumprimento aqui a mesa diretora, pessoa da nossa presidente da Comissão de Economia e Finanças, nova vereadora Elza. Muito obrigado pelo convite para secretariar os trabalhos. Secretário de Planejamento, Éder Máximo, aqui representando o Poder Executivo. Transmito aqui um abraço ao nosso prefeito Rogério Lins. Cumprimento também aqui a nova vereadora Ana Paula Rossi, novo vereador Delpo Teruel, líder do governo, novo vereador Joel Nunes. E também anunciarei aqui as pessoas presentes que chegaram aqui. Suzy Viana, gerente da Secretaria de Planejamento, o Max Évia, representando o vereador Josias Aju, Bob Viana, chefe de gabinete da CEPLAG, a Luciana Pignatari, diretora de Políticas Sociais em Exercício da CEPLAG, Paulo Ramos, assessor parlamentar da nova vereadora Ana Paula Rossi, Cauê Giro, também assessor do nosso gabinete, e o Gustavo, assessor do nosso gabinete também, e cumprimentar aqui o Igor, no mandato coletiva Ativoz. Quero aqui cumprimentar também e anunciar a presença do senhor Luciano Duarte Vieira, secretário executivo de... Juliano Duarte Vieira, secretário executivo de Projetos e Cidade. A senhora Carolina Matias, diretora de Governo Aberto e Fortalecimento da Cidadania. Atenágores Marques, gerente de Qualidade do Gasto Público. Senhora Sandra Alves Moraes, gerente de Codificações das Peças Orçamentárias. A senhora Kátia Varleire, coordenadora de Programa. Senhora Presidente, fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Elza Natal de Oliveira, presidente; Fábio Chirian, relator; Ralph Rafael da Silva, membro; Luiz Carlos Soares de Oliveira, vereador Julião, membro; Juliana Gomes Corvelo, membro. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos nobres vereadores. Como já foram anunciados, vereadora Ana Paula Rossi, novo vereador Delpo Teruel, novo vereador Joel Nunes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 9 de 2023, que solicitou esta audiência pública, e ofícios de justificativa de ausência dos vereadores, caso hajam. Ofício 9 de 2023, Osasco, 14 de novembro de 2023. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal,
Assunto audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, informo Vossa Excelência que, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 298 do Regimento Interno, essa comissão deliberou sobre a realização de audiências públicas com a finalidade de debater o projeto de lei substitutivo 4 de 2023, que estima a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta no município de Osasco, para o exercício de 2024, a serem realizadas nos dias 23 e 28 de novembro de 2023, às 18 horas. Dessa forma, solicita a Vossa Excelência a autorização para que referidas audiências sejam realizadas no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicita a Vossa Excelência que seja expedido o ofício ao chefe do Poder Executivo, convidando o senhor Bruno Mancini, secretário de Finanças do município de Osasco, e o senhor Éder Alberto Ramos Máximo, secretário de Planejamento e Gestão, para participarem das referidas audiências. Respeitosamente, Elza Natal de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Obrigada, Ralph. Peço aos vereadores que queiram fazer uso da palavra que se inscrevam com o nosso secretário Ralph Silva. E eu convido para que faça uso da palavra o Atenágores, o Atenas, para fazer uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição, e nós vamos chamá-los de Atenas. Fica mais fácil, né, Atenas? Obrigada. Esse nome é um problema teológico, porque todo lugar que a gente chega tem que tentar explicar e resolver, mas no final sempre dá certo, vereador, sempre dá certo. E a gente vai falar um pouco sobre o nosso orçamento, que é sempre um prazer discutir, principalmente no legislativo, que tem uma parte muito importante na discussão, nas tratativas para o orçamento que a gente está debatendo, que é para o ano seguinte. Mas antes, gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, tá? Muito obrigado, cumprimentar as pessoas que estão assistindo também em casa, que estão nas redes sociais, na TV Câmara também, e a todos que estão aqui também prestigiando esse momento de debate e discussão do orçamento que a gente tem para 2024, um orçamento tão importante e tão bonito que a gente construiu com muita qualidade e com muita vontade, tá, de ver as coisas acontecerem em 2024. Então, assim, a gente vai falar um pouco dessa construção de orçamento, de planejamento para 2024, e planejamento é uma previsão em lei. Isso é uma previsão que a gente faz de forma de planejamento, que se constrói uma peça orçamentária, a qual nós estamos debatendo aqui, que nós estamos falando da Lei Orçamentária Anual. Como vocês podem acompanhar também no slide, é um documento expresso por um conjunto de ações, a gente está falando da LOA, identificadas por recursos orçamentários e necessários para a realização das metas definidas na LDO, que foram extraídas do PPA. A construção do orçamento, inicialmente, ela é prevista no PPA, que é um plano a médio prazo, especificamente de 4 anos, e, posteriormente, a gente tem a construção da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que filtra as informações necessárias para a construção do orçamento do ano seguinte e passa isso para o ano seguinte em forma de lei chamada Lei Orçamentária Anual, LOA. Então, a gente tem 3 peças orçamentárias fundamentais que se constrói o orçamento do município. E o orçamento ele abrange as metas de receitas e despesas, tá, de modo a evidenciar as políticas e programas do governo municipal para o período de 1 ano. Tá? Isso a gente está falando de LDO e LOA. No caso do PPA, a gente tem uma previsão orçamentária em forma de planejamento de 4 anos, por isso que nós chamamos de a médio prazo. Para além, o orçamento ele tem um fundamento legal, e esse fundamento legal ele está baseado em que o planejamento ele é sempre pensado no fim. O que seria o fim? O fim são as pessoas, a sociedade, a entrega do produto, do serviço, a entrega da demanda pública, no objetivo de beneficiar a sociedade com aquele serviço, com aquele produto que se está entregando. Então, isso é um fundamento legal. Para além disso, reflete também a realidade, e a gente tem algumas leis específicas
no caso, a Lei de Responsabilidade Pública, em que a gente precisa equilibrar a receita, equilibrar a despesa, para que se possa executar de forma em que as coisas possam estar em pleno acordo, em pleno equilíbrio, enfim. E também requer-se também um quadro especializado, que é toda a equipe que se constrói esse planejamento, que faz a construção em conjunto, o quadro de pessoal, a matéria-prima, tudo isso é necessário para a construção de um orçamento de qualidade. Tá? E, para além disso, ele fortalece, por exemplo, a gente tem o nosso orçamento de Osasco, assim como todos os demais orçamentos, assim como o orçamento da União, assim como o orçamento também pode-se pensar do Estado, ele é evidenciado por planejamento e orçamento. A gente pensa em algo que vai fazer e a gente precifica, a gente dá o quantitativo daquilo que a gente precisa fazer. Então, nós estamos casando, linkando o que é planejamento e o que é orçamento e construindo, assim, a execução do ano seguinte. E existem alguns fundamentos legais na Constituição Federal, especificamente no artigo 174, na qual, por regras normativas, na qual se evidencia que o orçamento ele é feito de forma de planejamento. E também o artigo 65 diz que esses planejamentos eles são constituídos por peças. Essas peças são PPA, são LDO e Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, especificamente, que a gente está debatendo hoje aqui. E o mais importante também, a gente tem um ciclo que ele começa no PPA. Nós chamamos de ciclo orçamentário. Esse ciclo orçamentário, quando a gente começou, nós construímos em 2021, para 2022, para 2023, para 2024 e também para 2025, onde se encerra o nosso PPA. E nós já, como vocês podem ver na imagem, nós já passamos da LDO 2022, já passamos 23 e estamos agora na LDO 24 e construindo, junto com a Câmara, é claro, a LOA 2024 para o ano seguinte. Esse é o nosso ciclo orçamentário. E assim, sucessivamente, a gente vai continuar esse processo no ano que vem, construindo a LOA para 2025, até construir o novo PPA e assim sucessivamente. E é importante frisar, a Carolina vai falar com mais propriedade a respeito da participação pública, a respeito de como foi construído, por meio de participação popular, essa construção do orçamento. E o mais importante é que o orçamento ele começa no plano de governo. A campanha do governo, quando inicialmente começou-se para a sua campanha política, transformou isso em ideias positivas para a execução. Foram feitas oficinas com secretarias estratégicas, na verdade, com todas as secretarias, e também foram feitas discussões, foram feitas, aconteceu, na verdade, participação popular para que isso viesse a acontecer. Posteriormente, como vocês podem ver na imagem, tivemos a construção de objetivos, prioridades, indicadores, e o planejamento estratégico nasceu. Posteriormente, construiu-se o PPA, a LDO e a LOA, que a gente está discutindo hoje. É assim que nasce o orçamento na prática e na teoria também. E as premissas da nossa LOA, especificamente, que ela tem uma ênfase em construção de ações, ela tem uma ênfase em iniciativas estratégicas, é um planejamento completamente estratégico. O que seria esse planejamento estratégico? A gente vai um pouco mais a fundo. Em outros municípios, por exemplo, não existe uma previsão de iniciativas estratégicas, pelo menos até onde a gente conhece, e as iniciativas estratégicas é quando a gente precifica um objeto específico, dá um nome para um objeto específico no orçamento, isso de forma gerencial, e as pessoas têm mais facilidade de entender em que está sendo executado o recurso, para onde está indo, enfim. A gente tem essa caracterização do objeto, não somente por códigos, né? Aqueles códigos um pouco mais complexos, mais difíceis de serem explicados, mas a gente tem, de forma gerencial, essa caracterização do orçamento por meio de iniciativas estratégicas. Por exemplo, construção de uma escola. Tá, mas que escola? A escola X. A gente dá o nome especificamente daquela execução, então é muito mais fácil de entender o orçamento, e é assim que a gente especificamente vem trabalhando nas nossas peças de planejamento.
É claro que os órgãos de controle eles pedem que a gente sempre tenha transparência, e isso é uma forma de transparência que internamente acontece na nossa forma de execução. A gente tem isso, então, toda vez que se precisa de uma informação com bastante agilidade e com bastante clareza, vai estar lá as iniciativas para nos ajudar nesse quesito. E, voltando ao nosso PPA também, ele foi elaborado para os próximos 4 anos, como já evidenciamos aqui, 2022 e 2025, e ele é estratégico, ele abrange as metas e as prioridades do município, então o PPA é muito importante. Tudo que existe na LOA, especificamente, precisa constar no PPA. PPA é como se fosse a direção de tudo, é preciso ter essa ligação entre PPA, LDO e LOA, nunca diferente disso. E sobre o mapa estratégico da cidade, a gente tem os nossos eixos estratégicos, os nossos 19 eixos estratégicos, e também, mais do que isso, a gente tem uma parceria importante sobre as ODS, que é uma agenda 2030 que a gente abraçou a fim de a gente reduzir vários indicadores, a fim de a gente concluir vários indicadores, de melhorar muitas questões sociais através dessa parceria que a gente tem com a ONU. Então, é muito importante para o nosso município e para a gente, como gestão pública, estar alinhados e linkados com essa informação sobre as ODS também. E como se deu essa preparação da construção, a metodologia utilizada para a LOA e para a LDO e o PPA? Tudo começou com as capacitações com as secretarias, houve discussões, oficinas técnicas, houve um levantamento de informações para essa preparação antes de se começar o planejamento. Também houve discussões com vários setores da sociedade, com a sociedade civil, enfim, e a finalização na qual a gente construiu o equilíbrio entre receita e despesa, como as leis de responsabilidade fiscal. A lei, especificamente de responsabilidade fiscal, exige, sempre equilíbrio entre receita e despesa. É como a gente trouxe uma peça, o projeto de lei que está na casa, é sobre equilíbrio entre despesa e receita, evidenciando tudo aquilo que é importante para o município no próximo exercício. 4 anos PPA. Bom, para a abertura é isso, para falar sobre o planejamento estratégico da LOA, especificamente dessa LOA que está na casa, e para dar continuidade, nós vamos passar para os demais. Muito obrigado. Obrigada pela explanação, Atenas. Eu gostaria de convidar para que faça uso da palavra o nosso secretário Éder Máximo, que pode se locomover até a tribuna ou então falar do seu lugar, como achar melhor. Hoje, boa noite. Boa noite. Olha, só porque eu ia falar daqui. Então, ó, eu acredito em destino, viu, Del? Eu vou falar lá. Nosso secretário vai usar a tribuna, nós tivemos um problema técnico no microfone. A tribuna está em sua inteira disposição. Vou tomar água antes, que eu tenho um monte de coisa para falar para vocês. Boa noite a todas e todos. Um prazer estar aqui na Casa do Povo, na Casa de Leis, na Câmara Municipal de Osasco. Toda vez que eu entro aqui, passa um filme na minha cabeça, quando ainda era do movimento da juventude, e vim aqui pleitear, né, Ana? A Ana, tive a oportunidade de estar com ela num monte de programa. Ela, esses dias, me mandou uma foto com o cabelo pretinho, né? E é gostoso construir política na cidade que a gente ama, no lugar que a gente nasceu e que a gente escolheu para criar a nossa família. Estou felizão de estar aqui, agradecer o convite da comissão, da vereadora Elza, do secretário Ralph Silva, que tem nos ajudado bastante aí de articular junto com o governo do Estado. Hoje estava lá, chama Beijo, né, o processo? O encontro. Você estava lá também, Débora? Foi lá? Só o Ralph. E, meu, que legal, né, Ralph?
A gente vê chegar esse desenvolvimento na nossa cidade. Eu tenho certeza que isso vai ajudar em muito a gente a potencializar ainda mais, até mesmo nossa questão econômica, né? Porque quanto mais acesso, melhor fica das pessoas chegarem até Osasco. Agradecer o nosso líder aqui, viu, Délbio? No seu nome, agradecer todo o público presente, mas não podia deixar de agradecer meu vereador que veio no naipe hoje aqui, meu. Ó, ele falou que não queria falar, mas eu vou fazer uma pergunta especial para o pastor Joel nessa noite, só para que ele possa nos contemplar. Está muito estiloso, viu, pastor? Agradecer a nossa equipe, no nome do Atenas, que acabou de fazer uso da palavra. O Atenas, um colaborador da Secretaria de Planejamento e Gestão, que, quando eu entrei lá na CEPLAG, não ocupava essa posição que ele está hoje. E, com muita humildade, muito trabalho, ele foi se qualificando, foi se aprimorando, estudando. E eu estava ouvindo você falar aqui, Atenas, até comentei com a Elza aqui, falei assim, não precisa nem olhar mais o Atenas, esquece. Você está preparado, irmão. Fico feliz de ver um jovem como você falando de um assunto que, por vezes, é tão burocrático, polêmico, que é o orçamento público municipal. Então, no seu nome, eu quero agradecer a equipe de Planejamento e Gestão, que, junto com a Secretaria de Finanças, ajudou a elaborar essa peça orçamentária. Quero agradecer a presença do vereador Emerson, aqui também nos prestigiando nessa audiência pública que trata do recurso público municipal. Eu vim aqui hoje para falar da Receita, e eu estava até conversando com o Délbio agora há pouco. O Délbio me mandou que a Câmara de Barueri, né, Délbio, tinha aprovado o orçamento e estava alguns milhões maior que o nosso. E aí eu estava explicando para o Délbio que na LDO a gente tinha uma projeção de receita diferente de hoje. O cenário econômico ele é bem dinâmico. E a gente tem que ter muita responsabilidade nessa peça, ainda mais na questão da receita, da projeção. É melhor, nesse momento, a gente ser coerente, responsável, e depois vir aqui falar com os vereadores e pedir para vocês aprovarem crédito suplementar. Então, a gente escolheu essa estratégia, a gente não inflou o nosso orçamento, a gente tem diversas diretrizes, algumas até a gente conversou e apresentou para um colegiado de vereadores, que vão incrementar na nossa arrecadação. A gente tem certeza que vai dar certo as estratégias, mas elas não foram consideradas na projeção da Receita de 2024. Na projeção da Receita, a gente fixou, né, a ordem num valor de previsão na LOA de 4.878.698.000. E a gente tem ali, com as receitas intra-orçamentárias, 5 bilhões e 84 milhões. Então, acaba sendo bruto com líquido, né, aquele quadro, mas Osasco tem de expectativa arrecadar mais de 5 bilhões. É um desafio enorme, né? A gente vê a receita e a despesa se encontrar, né, nesse momento que a gente está encerrando um ciclo de governo, porque a gente acertou nas políticas, Délbio. A gente pega um equipamento como o Céu das Artes, quando eu estava secretário de Cultura, eu lembro que a gente tinha atividades que tinham 200 inscritos. Hoje, é um sucesso tão grande que as atividades têm 600 inscritos. Então, assim, os serviços que a gente vai carregando com a gente durante a nossa jornada, durante a nossa gestão, ele tem sido bem efetuado e a gente não dispensa ele no meio do caminho. Ao contrário, a gente incrementa. Então, a gente também dá aula hoje de modalidades que lá atrás, quando a gente fez o primeiro plano de trabalho, nem estava no escopo, mas que a gente foi aprendendo na execução, que a gente tinha também que ofertar mais serviços para a nossa população. Então, baseado nisso tudo, como eu disse, a gente, com muita responsabilidade, não buscou fazer com que a Receita encontrasse uma despesa que a gente criaria. Ao contrário, a gente fez a nossa despesa se encaixar na Receita, porque é como a conta da nossa casa. A gente quer viajar todo ano, a gente quer fazer festa todo final de semana, mas se a gente não se organizar, não dá, né? A gente fez dessa maneira simples, em diversas linhas orçamentárias, discutido com as áreas, né, passando não só para as áreas, mas até para a Câmara, para outras despesas orçamentárias, como a FITO, o Instituto de Previdência.
que toda essa questão econômica que a gente vive no Brasil, Osasco não é uma ilha. Então, também os reflexos chegam até a gente. A gente deixar de ter a Uber na nossa receita, cara, vou falar, são poucas cidades no mundo que não deixariam de oferecer serviços essenciais. Ao contrário, a Uber deixa de estar em Osasco e a gente continua crescendo. Então, mostra que a gente está acertando na pauta do desenvolvimento econômico, mas que a gente tem que ter muita responsabilidade, ainda mais com essas despesas que a gente acaba carregando com a gente, a chamada despesa contínua, né? E eu já vou aproveitar para falar do quadro da despesa. A gente, em 2024, fixa a mesma despesa que a receita, né? Então, são descontadas a receita intra-orçamentária, a gente fixa na proposta de LOA a despesa, aliás, de R$ 4.878.698.902. Então, é nesse sentido que a gente organizou. O Atenas me solucionou bem. Estou falando aqui, Atenas, e nem estou compartilhando o quadro. Vou compartilhar o quadro com vocês. Já estou aqui. Aqui é onde a gente traz o reflexo, Délbio, onde eu te disse do bruto. 5.084.163.000,72. Isso tudo é a receita que a gente constitui, a despesa também na prefeitura, na IPMO, a reserva de contingência, né, que a gente deve manter, a Câmara Municipal de Osasco, as emendas impositivas, a gente já grafou ela diferente nesse exercício orçamentário. Vale dizer, gente, que a gente está aprimorando o nosso dispositivo de acompanhamento e de execução da despesa impositiva. A gente tem muito respeito pelas indicações dos vereadores, que são impositivas, e a gente vai buscar, dentro da legalidade, estava conversando com a Elza aqui, até numa estratégia que a gente vai fazer no nosso decreto de execução orçamentária das emendas de 24, buscar dar mais celeridade, transparência e um acompanhamento. Então, assim, 2023 foi o primeiro ano que a gente teve as emendas impositivas. Eu estava fazendo o balanço com o Leandro, estou até vendo ele ali, agradecer sua presença aqui, o nosso diretor do Departamento de Convênios e Transferências, e a gente avalia que foi bom o resultado, perto de toda a dificuldade, até que as secretarias têm, né, para que possa se tramitar um processo. Só que é inadmissível que uma emenda impositiva não seja executada. Eu sou municipalista, a gente acredita no Estado democrático de direito, e eu não acho que não existe nada mais justo do que o vereador destinar para a sua base, para o seu grupo, para o seu pensamento, a grana, que, no final do dia, sem recurso, a gente não faz nenhuma política pública. Então, esse instrumento de emenda impositiva, além de respeitar demais e garantir ela aqui no nosso orçamento, a gente também vai aprimorar na Secretaria de Planejamento e Gestão. E, com a FITO, o orçamento de 68 milhões, no total geral, a gente chega nessa despesa e nessa receita que se equilibram no montante de 5.084.163.000,72. Descontando a despesa intra-orçamentária de R$ 205.464.170, a gente tem um total da despesa orçamentária de R$ 4.878.698,902. Aqui a gente já vai chegar na parte da participação social, mas eu queria... hoje é a segunda audiência pública que trata da LOA. E eu acho que é desse jeito que a gente tem que fazer mesmo, ainda mais quando fala do orçamento público municipal. O Rogério ele tem uma fala que a gente traz, sempre que a gente tem a oportunidade de falar, ainda mais com os parlamentares. A gente não tem problema nenhum de recalcular a rota. Se até o maior aplicativo de tecnologia do mundo recalcula a rota, né, Lu? Por que a gente não vai recalcular? Então, além desse diálogo hoje aberto às equipes, à população, quero deixar aqui o nosso plantão na Secretaria de Planejamento e Gestão e na Secretaria de Finanças
para que, se a equipe de algum vereador tenha alguma dificuldade em encontrar algum número, ou até de entender alguma nomenclatura, que nos procure para que a gente possa aprimorar. Eu encontrei o Celso e o Paulinho ali fora, né? E a gente estava falando, né, Celso? Falou, às vezes, até mesmo no processo pedagógico, né, vereadora Ana? Você tem diversos mandatos de vereadora, mas eu tenho. A gente não é tudo que nos é habitual, né? Então, às vezes, qual que é essa despesa intra-orçamentária? O que significa tal sigla e tal? Então, a gente quer deixar esse canal aberto para que a gente também possa aprimorar a nossa linguagem simples com o nosso cidadão. Isso é um compromisso do nosso governo. E, nesse sentido, já quero chamar aqui a nossa colaboradora, a nossa diretora de Governo Aberto, a Carolina Matias. Ela vai falar um pouco de como a gente se organizou, de como a gente fez esse processo de construção popular na peça orçamentária da Prefeitura de Osasco. Quero deixar um abraço do nosso prefeito Rogério Lins. O Rogério, como de praxe, toda vez que a gente tem uma audiência pública, ele pede para que a gente deixe um abraço para a Câmara. Não lembro qual vereador que eu estava falando esses dias. Todo o discurso de obra, de entrega que ele vai fazer, ele faz questão de colocar a Câmara, ele pede para que a gente sempre, os secretários, tenham isso, não só no nosso discurso, mas nas nossas atitudes. Então, valorizar, reconhecer e trazer esse abraço do prefeito Rogério Lins aqui para os vereadores, vereadoras, e eu deixei de cumprimentar o co-vereador Igor, aqui da Mandata Ativoz. Boa noite a todas e todos. Valeu. Vem falar daqui também, Carol. Vai. Boa noite. Como a Atenas mencionou, sem a participação social não há uma democracia, né? Então, nós entendemos que a população, junto com o governo, é que constrói as políticas públicas. E aqui em Osasco nós temos um departamento chamado Departamento de Governo Aberto, que, além da participação social, ele visa a tecnologia e inovação, a transparência, integridade e prestação de contas. Bom, nós estamos na implementação do nosso primeiro plano de ação em governo aberto. O que visa esse plano de ação? Nós temos 2 compromissos, e o primeiro é de levar para o território a questão do orçamento público, e o segundo é a educação cidadã. E por que eu estou trazendo isto para essa audiência da Lei Orçamentária Anual, né? Porque, para implementar esse compromisso, nós criamos uma cartilha, a cartilha Contando as Contas. Essa cartilha ela é uma história em quadrinhos, numa linguagem simples, cidadã, que conta todo o ciclo orçamentário que o Atenas mencionou anteriormente. Então, as pessoas, desde crianças até idosos, entendem como que funciona o orçamento público. A gente entende que é necessário levar o conhecimento para a população. Então, por meio dessa cartilha, nós criamos também uma oficina, junto com um jogo de orçamento público, e levamos para vários bairros da cidade, mais de 300 pessoas já participaram desse jogo, porque a gente entende, mais uma vez eu digo, que, com o conhecimento, as pessoas conseguem participar de momentos como esse. Não adianta a gente convocar, né, vereadora Ana Paula, para uma audiência dessa, se a pessoa nem sabe do que se trata, LOA. Até mesmo a sigla, né? Então, a gente costuma sempre falar o que é LOA, Lei Orçamentária Anual, sempre trazer para uma linguagem simples e cidadã. E aí, com conhecimento, as pessoas podem participar com propriedade e construir as políticas públicas que a gente tanto quer nesse governo. Para o processo da LDO, voltando um pouquinho, nós realizamos uma consulta pública. Essa consulta pública ela ficou em aberto lá no site Participa Osasco, no período do dia 11 de abril a 11 de maio. E o que visava essa consulta pública? Nós perguntamos para a população sobre os projetos das 3 frentes do mapa estratégico do nosso Plano Plurianual, o PPA, que são Osasco para Todos, Osasco do Futuro e Osasco Desenvolvida. Então, nós tínhamos 8 projetos para Osasco para Todos, 29 Osasco do Futuro e 24 do Osasco Desenvolvida. E o que nós fizemos? Perguntamos
para a população, de todos esses projetos, quais eles achavam mais importantes e quais eles consideravam que eram menos importantes para que a gente implementasse, né, o ano que vem, em 2024. Nós tivemos 662 respostas em todos os bairros da cidade. Então, foi uma consulta que... Bom, eu sou funcionária efetiva, estou há 9 anos na prefeitura, e eu nunca tinha visto um processo participativo dessa forma, numa consulta pública online. Então, foram 502 pessoas da sociedade civil que participaram dessa consulta pública. E qual que foi o resultado dessa consulta? Nós tivemos 5 projetos mais votados. O primeiro, a Casa de Passagem para Mulheres Vítimas de Violência, com 592 votos. A construção do Hospital da Criança, com 591 votos. E o Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência, o CRMVV, que teve 585 votos, que eu queria aproveitar aqui e falar que ele foi inaugurado ontem. E eu fico muito feliz. Na Zona Norte, ao CRMVV da Zona Norte, que a população votou como um dos projetos mais importantes. Então, eu fico muito feliz de ver que a população de Osasco foi ouvida e que o governo conseguiu inaugurar esse projeto tão importante, né, principalmente para as mulheres da nossa cidade. O 4º projeto é a reforma interna da Maternidade Amadora Guiar, e o 5º, a construção da Escola do Futuro na Zona Sul, com 524 votos, como o projeto mais importante para a população. Então, eu trouxe um pouquinho aqui todo esse histórico para vocês entenderem o trabalho que a gente tem feito na nossa cidade. A gente está inovando na questão da participação social. A gente entende que é extremamente importante a população, junto com o governo, transformar essa relação, né? Eu acho que é necessário transformar a relação entre governo e sociedade para construir uma Osasco cada vez mais aberta, democrática, sustentável e humana. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Eu convido o Juliano para falar um pouco mais destes projetos e os demais projetos que serão executados na cidade. Obrigada, Carolina, pela sua explanação. E dizer o quanto você tem evoluído dentro da Secretaria de Planejamento, né? Já te acompanho há bastante tempo, a gente fica muito feliz, principalmente em ver as mulheres ocupando esses espaços. Parabéns. E, Juliano, a tribuna está à sua inteira disposição. Boa noite a todas e todos. Obrigado, vereadora Elza. Cumprimento aqui em seu nome todos os vereadores presentes na casa. Semana passada nós tivemos a primeira audiência aqui na Câmara sobre esse assunto, mas reitero aqui a satisfação, né, e a gratidão em participar de um processo tão importante como esse, né? Eu acho que o orçamento público é importante frisar que é um orçamento do povo, para o povo, mas sem a política, sem o executivo e sem o legislativo, a gente não consegue organizar as ideias da forma que a gente precisa para poder melhorar a cidade. Hoje o meu trabalho aqui, né, acho que todos tiveram um papel, meu papel é trazer um pouco de como é feita a priorização dos projetos dentro do Executivo, né, então, falar um pouco disso e trazer alguns projetos prioritários que nós temos para apresentar para vocês aqui, né. Então, como que é feito esse trabalho de priorização dos projetos, né? A gente fica contente, como a Carol falou, de que a participação popular nos trouxe quais seriam as demandas, né, urgentes para a cidade, e aí vocês vão ver um pouquinho para frente aqui que muitas delas estão alinhadas com o trabalho que a Secretaria de Planejamento, junto com as outras secretarias, vem fazendo no Executivo para que a gente possa torná-las realidade, né? Então, como que a gente faz esse trabalho, né? Primeiramente, a gente é sempre feita uma reunião de estratégia, né? A gente chama centro de governo, mas a gente chama muito de escritório da estratégia também, onde a gente senta com os principais tomadores de decisão do Executivo, né, para poder, inclusive, na presença também do prefeito Rogério Lins,
para que a gente possa priorizar quais são os projetos, né, que a gente precisa colocar na frente para atender os anseios da população. Então, a gente faz esse alinhamento estratégico nessas reuniões e faz a definição desses projetos estratégicos, né? A partir daí, a gente faz o monitoramento dessa estratégia, né, onde a gente acompanha não só os processos, né, enfim, os processos administrativos, como se esses projetos têm, né, tá dentro das metas estabelecidas dentro do planejamento plurianual, como o Atenas comentou, e faz o acompanhamento desses indicadores, vereadora, para ver se a gente está realmente seguindo não só o planejamento plurianual, mas atendendo os anseios, né, e trazendo benfeitoria para a população. A partir daí é feito, a gente faz uma pré-garantia, né, desse recurso para esses projetos, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que anualmente acontece também, nesse caso, a gente está falando especificamente de 2024. Então, a gente avalia as despesas que nós teremos no ano, né, e faz o levantamento desses projetos para saber quais serão os custos envolvidos e se a gente está dentro da nossa receita, né, da nossa projeção de receita. E, a partir daí, faz o alinhamento técnico com as equipes no desenvolvimento dos projetos, a criação das peças gráficas e peças técnicas necessárias para que o processo ande, né? E também faz o mapeamento dos riscos, né? Acho que é importante a gente também fazer essa avaliação e ver quais deles estão com risco alto de não acontecer, o porquê que não está acontecendo, e quais estão com os riscos menores. Então, a gente trabalha sempre, eu gosto muito da frase da Luca, a gente trabalha sempre nessa lógica desse tripé, né? A partir daí é traçada uma estratégia, a partir dessa estratégia a gente tem que garantir isso dentro do orçamento, né? E executar os projetos, que é o que a gente mais tem feito lá. Esse ano foram diversos projetos, Éder, bem desafiadores, mas que, com certeza, vai trazer muita melhoria na qualidade de vida das pessoas aqui de Osasco. Os projetos têm diversas fases, né? A fase de elaboração, né? Onde a gente exercita muito a questão da interlocução intersecretarial. Se é um equipamento da saúde, a gente faz reuniões com a saúde, com as reuniões com as secretarias executivas também, para abarcar o maior número de serviços e a qualidade nesses projetos, né? Quando a gente pensava no desenvolvimento de uma escola, eu preciso de salas de aula, diretoria e uma sala de manutenção. Hoje já não é bem assim, né? Quando a gente vai desenvolver um projeto de educação, a gente tem que ver a questão da acessibilidade, ver a questão do embarque e desembarque dos alunos, ver a questão da própria arquitetura, ser uma arquitetura amigável, convidativa, para que o aluno sinta prazer em estar lá, né? Pegando a educação como exemplo, mas isso serve para a saúde, para a assistência social, para diversos equipamentos do município. Eu já vou entrar um pouco agora na questão dos projetos prioritários que foram definidos, né? Alguns deles, os principais, né? Então, a gente tem o programa para zerar as filas de espera de vagas nas creches municipais. Então, a gente está agora iniciando, já iniciou algumas delas, está para iniciar as outras, já está com a licitação finalizada, contrato assinado. Então, essa imagem aí mostra, por exemplo, a unidade do Jaguaribe, uma creche, uma CMEI que vai ser construída no Jaguaribe, mas nós teremos também no Jardim Mutinga, no Portal do Oeste e no Jardim Helena. Então, você vê aí um detalhe do projeto que tem um recuo para embarque e desembarque dos alunos, uma arquitetura um pouco mais lúdica, para que a gente possa, cada vez mais, convidar os alunos e diminuir a evasão escolar. Outro projeto é a Escola do Futuro. Essa imagem, especificamente, é da unidade ali do Jardim Dávila, onde, atualmente, a unidade é a Escola Municipal Alípio da Silva Lavoura. Ela será totalmente demolida, será feito um prédio totalmente novo. E a Escola do Futuro ela tem um plano pedagógico diferenciado, né? Não é uma escola de período integral, mas não só isso, vereadora. É uma escola que vai trazer também algumas atividades extracurriculares que visa desenvolver a capacidade motora dos alunos, sala maker, salas de audiovisual para o desenvolvimento também dessa profissão, que não tinha essa ideia, mas tem uma demanda muito grande desse tipo de profissional para a cultura, para o cinema, para o lazer. A gente tem muitos artistas na cidade, mas não tem o pessoal da área técnica que trabalha atrás dos palcos para poder fazer tudo acontecer. Então, a gente está trazendo também essa dinâmica para esse tipo de escola, para que essa educação já seja inserida desde
do princípio, né, no ensino fundamental dos alunos, né? Então, essa é a do Dávila, mas nós teremos também uma no Rochidale e uma no Jardim 1º de Maio, que é um dos projetos, inclusive, comentados na consulta pública feita pelo departamento da Osasco Aberta, que é o departamento que a Carol está capitaneando lá. Os 3 projetos já estão prontos, 2 deles, já inclusive, os processos já correram para frente. Um deles está faltando uma peça gráfica simples, para a gente poder também fazer o encaminhamento. Então, a gente espera, dentro desse ano ainda, fazer, é um desafio nosso aqui, Éder, a gente fazer a publicação da abertura dessas licitações para a gente já começar a obra no próximo ano. Aí a gente está vendo a imagem do Hospital da Criança, né? É um hospital que está sendo construído ali no Jardim Piratininga. Quem passa pela região já consegue ver a edificação toda revestida, já está fazendo toda a parte de instalações internas dela, né? Vale frisar que o projeto já contempla toda a parte de legalização com relação à vigilância sanitária, corpo de bombeiros, acessibilidade, e a gente espera também, dentro do próximo ano, poder concluir essa obra. Claro que tem diversos desafios, equipamentos da saúde geralmente custam realmente mais caros, porque tem a questão dos equipamentos, né, que são necessários para a operação do hospital, tem questão de gestão de recursos humanos, diversos fatores aí, mas a obra está em ritmo acelerado e a gente espera entregar ela já dentro do próximo ano. A reforma interna da Maternidade Amadora Aguiar também é um projeto bem desafiador, porque é um prédio existente, né? Tudo que a gente fala de reforma é complicado, porque aparecem muitas surpresas, né? Construir um prédio do zero parece que não, é muito mais simples do que reformar algo já existente. Então, é uma edificação de praticamente 13 mil metros quadrados. Nós tivemos diversas reuniões com a Secretaria de Saúde, com Vigilância Sanitária, para que a gente pudesse desenvolver um projeto que atendesse toda a legislação vigente, né, com relação também à vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros, Ministério da Saúde, para poder também credenciar a maternidade e transformá-la numa referência regional. Isso garante também a vinda de recursos externos, e para nós a gente fala que é o mundo perfeito, né? Quando a gente consegue custear a parte de um equipamento público com um recurso que não é um recurso municipal, a gente consegue resguardar o recurso municipal para novos investimentos. Então, foi um trabalho bem árduo. O projeto arquitetônico está sendo finalizado já em janeiro, na primeira etapa. Serão diversas etapas, porque é um equipamento que a gente não consegue fechar para poder fazer essa reforma, né? Um equipamento que tem um atendimento diário bem importante, a gente não consegue. Então, vai ser, como diz o ditado, trocar o pneu do carro andando. É um desafio. Diversos hospitais, inclusive particulares, fazem esse tipo de trabalho, e a gente está muito contente que a empresa que está executando esse trabalho tem um know-how específico de saúde. Então, a gente se sente confortável e seguro de que é um trabalho que vai ser feito com excelência para não prejudicar, né, para não alterar o programa de atendimento da maternidade. Então, dentro do próximo ano, essa primeira fase também deve iniciar, deverá ser feito primeiro nas enfermarias, né, em discussão com a saúde. A gente vai trabalhar nas enfermarias, mas é uma reforma que vai demandar algum tempo ainda, porque a gente tem que desmobilizar uma área, fazer a reforma e aí fazendo o cubo mágico, né, fazendo o jogo de quebra-cabeças para que a gente não prejudique o atendimento. Algumas unidades básicas de saúde, né, essas são... Já temos atualizações desse processo, mas essas são as 3 primeiras. As 2 primeiras ali, Baronesa, Piratininga, essa imagem é da unidade do Baronesa. A unidade do Baronesa ela foi 100% demolida também, porque não era um prédio... Ia fazer um investimento alto lá para poder fazer a reforma do prédio, que não ia continuar atendendo a legislação vigente. Então, a gente tomou a decisão, junto com o governo, junto com a Secretaria de Saúde, de fazer a demolição completa e construir do zero essa unidade. Ela já está em fase final também, de acabamento, instalação de equipamentos, né? E a gente espera, no começo do próximo ano, também fazer a inauguração dela. Uma unidade que vai atender, tem uma demanda muito grande ali na região também, tem um anseio grande pela população. A gente espera já, até o aniversário da cidade, inaugurar ela. A gente tem esse desafio também, mas a obra está em ritmo acelerado, as coisas estão caminhando bem, é feito através de um convênio
junto com a Uninove, através da Lei Mais Médicos. Então, é um processo que está bem avançado. E a unidade do Piratininga, ali, naquele complexo, junto com CAPS AD, onde tem a quadra ali da 31 de março. Então, é uma unidade que está sendo também... Parte dela foi demolida, uma outra parte, a edificação existente era mais nova, já era uma edificação mais recente, não precisou ser demolida, mas que também está sendo toda reconfigurada. E vale salientar aqui que todas essas unidades, essas 2 primeiras unidades, a gente está ampliando a capacidade de atendimento. Então, onde a gente tinha 3, 4 consultórios, a gente está ampliando para 6, 7 consultórios, consultório odontológico, que poder melhorar, potencializar, já que a gente tem hoje uma oferta de áreas públicas bem menor do que há 30, 40 anos atrás. Então, a gente tem que otimizar esse atendimento, ampliando as unidades já existentes. Então, é uma obra que já está em andamento também do Piratininga. O prazo dela também está mais ou menos próximo à do Baronesa, um pouquinho... vai ser inaugurado um pouquinho depois, porque a obra iniciou um pouquinho depois também. E a unidade do Veloso, a Vasco da Rocha Leão, que fica ali na região da Sara Veloso, ali na região do Veloso, que também, nos próximos meses, aí, não tão bem próximo mesmo, a gente começa a fazer a reforma dela. A gente tem a Cidade da Polícia, uma obra que já começou ali também na região do Vila Holanda, na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista. É um complexo que vai abarcar todo o serviço de segurança pública envolvendo a GCM e a Polícia Civil, né, vereador? Então, isso aumenta a inteligência, diminui o tempo de atendimento para ocorrências, a gente espera que tenha cada vez menos, inclusive. E vai ter também o centro de operação do COI, o Centro de Operações de Inteligência do COI, que também vai ficar na mesma região. Então, a gente entende que um único equipamento, tendo todo esse serviço sendo atendido, a gente consegue acelerar esse processo, melhorar a qualidade do serviço. Então, é uma obra que já iniciou também ali, e a gente tem o desafio aí de, nos próximos meses, anos, aí a gente conseguir entregar uma obra grande, o cronograma dela foi um pouco estendido, talvez a gente não entregue em 2024, porque é uma obra de um porte bem grande mesmo. Então, tem um período de obra aí, mas a obra está em ritmo acelerado também, e a gente está bem feliz com o andamento dela. A terceira ponte, a gente, inclusive, tivemos recentemente as audiências públicas referente à revisão da minuta do plano diretor da cidade, e um dos diagnósticos da cidade é a falta de interligação entre a Zona Sul e Zona Norte. Então, nós temos diversas barreiras físicas que são desafios para o desenvolvimento, sobretudo na Zona Norte, que passou por muitos anos sem ter o devido investimento naquela região. Esse cenário mudou nos últimos anos, realmente, com implantação de novos equipamentos públicos, com a melhoria de novos serviços, reforma de parques, mas sem a melhoria da mobilidade urbana, a gente não consegue evoluir mais. Então, a terceira ponte é mais um eixo de ligação aí entre a Zona Sul e a Zona Norte, que a gente acredita que vai potencializar ainda mais o desenvolvimento daquela região. Então, é um dos projetos prioritários do governo também, e a gente espera iniciar essa obra já dentro do próximo ano. Bom, esses foram os principais. Nós temos diversos projetos prioritários aí que estão em pauta, que está sendo discutido, mas esses acho que a gente acredita que são os principais que trarão melhorias na qualidade de vida, na mobilidade urbana, melhorias para a vida do osasquense. Eu trouxe esses aqui. Quem tiver alguma dúvida, a gente pode explanar mais um pouco sobre eles, ou qualquer outro que não tenha sido explanado aqui. E acho que é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. E agora passar o bastão aqui. Obrigado a todos e ótima noite. Obrigada, Juliano, pela explanação. Eu aproveito para agradecer também a presença do vereador Emerson e a presença do vereador Julião, que chegou ainda há pouco. Obrigada pela presença de vocês. Eu coloco agora na tribuna
à disposição dos vereadores inscritos para que façam uso da palavra. O primeiro vereador é o vereador Emerson. Vereador, a tribuna está à sua inteira. Só tem o senhor, por enquanto, para falar. Sim, olha que honra. A tribuna está à sua inteira disposição por 3 minutos. Boa noite a todas e todos. Quero aqui saudar a nobre presidente, né, dessa audiência pública, a vereadora Elza, o Éder, agradecer, através dele, a presença de todos os profissionais da CEPLAG que aqui se encontram, né, vereador Ralph, vereador Julião, vereadora Ana Paula, vereador Joel, deixa eu ver, o co-vereador Igor, e aqui o novo líder do prefeito, vereador Delbel, qual daqui a pouco vai se dirigir para ver o jogo do Corinthians também, né, Éder? O Coringão vai jogar, a gente está precisando, né? Então, o Corinthians coloca nosso coração na boca novamente, né? A gente sofre mais com o Corinthians do que com o time adversário. Mas eu gostaria de fazer aqui alguns apontamentos, principalmente nos documentos que a gente teve acesso. E aí eu vou fazendo por parte, e eu acredito que todos esses levantamentos, essas questões, geram perguntas, né, ao final, porque é isso, são coisas que a gente precisa trazer aqui para que a gente possa ter o esclarecimento devido, para que a gente possa, de repente, como o secretário Éder falou, né, corrigir a rota. É importante, né? A gente está falando aqui dos principais projetos com votação popular. E, no caso, no céu da Jardim Elvira, eu fiz até um apontamento sobre isso, porque eu achei que não contemplou toda a população, e aqui eu também acredito muito na fala que a Carol, né, trouxe aqui, da gente simplificar e falar a língua do povo. Se a gente chegar e falar o que é PPA, LDO, ninguém vai saber, gente. Então, a gente precisa, cada vez mais, popularizar todas as questões que envolvem o serviço público. E é por isso que eu falei naquele dia que era necessário a participação e a divulgação em escolas, creches, EMEIs, CMEIs, para que a votação, a participação fosse maior. A gente está falando aqui de 2.000 votos, mais ou menos, 2.000, 3.000 votos, né, que poderiam ter sido muito mais, visto que a cidade tem quase 1 milhão de habitantes, e todos falam sobre a cidade, porque vivem, e há uma questão que eles acham mais importante. Então, eu vou começar aqui pelo Hospital da Criança, né, que é um projeto que foi mais votado aqui para previsão do orçamento para 2024. Mas vamos lembrar aqui que o projeto da construção do Hospital da Criança, ele foi inaugurado em fevereiro de 21, foi lá posta a pedra fundamental, todos os vereadores dessa legislatura aqui estavam presentes, então se passaram 3 anos e até agora nada foi feito. É importante a gente entender como assim, porque todo ano a gente fala dessa... Para concluir, nobre vereador. Só 2 minutos? 3 minutos, segundo o regimento interno. Nossa! Gente, então eu vou pular para concluir, nobre vereadora. Por favor. Porque são muitas questões. Eu vou falar aqui sobre o mapa estratégico. Beleza. No mapa estratégico do Plano Plurianual de 2022 a 2025, tem a questão do Osasco para Todos, onde coloca-se, em primeiro lugar, mulheres protagonistas, inclusão de pessoas com deficiência, combate ao racismo, juventude, cidadania e proteção das crianças. Correto. E aí nós temos aqui, através da lei, a gente tem a consolidação das despesas por programa. Bonito estar no papel, mas efetividade aqui a gente vê que passou longe. Porque se a gente está colocando aqui que a gente vai ter R$126 mil para o combate ao racismo durante um ano, o que é isso? A gente combate o quê? Quem com isso? Nós temos a promoção de igualdade racial, que foi determinada 3 milhões somente. 3 milhões somente. E aí eu quero lembrar para vocês aqui que o combate ao racismo é necessário e urgente, visto inúmeros casos que vêm acontecendo, inclusive na FITO, que a gente está enviando para lá R$80 milhões anual.
e está tendo inúmeros casos de racismo, e a prefeitura tem responsabilidade sobre isso, sim. Obrigada, vereador. Só Acabou o para seu concluir, tempo. que eu ainda não concluí, Vossa Excelência vereadora. já falou os 3 minutos. Eu dei mais 1 minuto. Nós já estamos fora do Vai concluir. regimento. Eu gostaria que Vossa Excelência respeitasse o regimento. bem. O senhor, inclusive, tem uma ferramenta que são as emendas. O senhor pode, inclusive, contestar através das emendas. Perfeito, eu vou fazer isso, nobre vereadora. Muito obrigada. Mas, infelizmente, né, Obrigada, Não dá pra vereador, pela sua contribuição na nossa audiência pública. Mais algum vereador? Vai falar? Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Ralph Silva. Boa noite. Quero aqui saudar a mesa diretora, a pessoa da nova vereadora Elza, secretário Éder. Quero saudar todos os vereadores na pessoa da nova vereadora Ana Paula Rossi, pessoal da CEPLAG também, satisfação, os funcionários dessa casa, as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Eu fiz questão de vir aqui para destacar a responsabilidade, nobre secretário Éder, do governo, do prefeito Rogério Lins, em relação a trazer um orçamento realista. A reforma tributária do nosso país mexeu com as finanças de todos os municípios, e Osasco demonstra responsabilidade com o substitutivo que veio para essa casa, demonstra uma grande parceria com o governo do Estado também. Hoje eu estive lá no beijo do viaduto, né, que formou as estruturas. As estruturas vão agora se encostar, nova vereadora Elza. E entre fevereiro e março a gente vai estar inaugurando aí a nova alça de acesso da nossa cidade. É mais uma obra aí de aproximadamente 200 milhões de reais aí, uma conquista de todos nós, né, dos vereadores, do deputado Gerson Pessoa, também do prefeito Rogério Lins. Eu não posso deixar aqui de agradecer o governador Tarcísio de Freitas, que é um grande tocador de obras no estado de São Paulo, e também o Rafael Benini, nosso secretário de Transportes, que esteve aqui na cidade hoje, acompanhando aí a obra. Então, eu fiz questão de usar a palavra aqui, nobres vereadores, as pessoas nos acompanham, para destacar a responsabilidade do governo para com o orçamento, trazer um orçamento realista, né, e dizer que, em breve, nós teremos mais novidades aí em relação a mais empresas vindo para a nossa cidade e recompondo aí essa perda de orçamento. Na verdade, nós tivemos praticamente nula essa perda. Eu acredito que, com as novas empresas que estão vindo, Osasco vai crescer cada vez mais, como vem crescendo nos últimos anos, e Osasco dando um exemplo aí, um salto na economia. Felizmente, o nosso país está com bilhões, como foi anunciado, de déficit, e eu espero que isso seja corrigido em breve, para que isso não reflita principalmente nos municípios que sofrem e dependem exclusivamente de emendas do governo federal e estadual, que não é o caso de Osasco. Claro que todas as emendas são muito bem-vindas, como eu consegui a emenda do deputado Paulo Bilinski, a quem eu já agradeço, de 3 milhões de reais para a educação, e em breve aí eu quero ver, e com certeza veremos Osasco crescendo cada vez mais. Muito obrigado, nobre vereadora Elza. Obrigada, vereador Ralph. Obrigada, principalmente, por cumprir o regimento dessa casa. Vamos responder as perguntas formuladas na audiência pública e, antes disso, agradecer a presença também do co-vereador Igor Andrade, do Mandato Ativoz, que tem contribuído sempre aqui com as nossas audiências. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Nobre vereador, eu adoraria dar a questão de ordem, mas não existe questão de ordem, não é regimental dentro de uma audiência pública. Vossa Excelência já se inscreveu para a fala, já teve oportunidade de fala, e, se o senhor quiser qualquer em todas dúvida, as o senhor audiências pode... públicas que nós fazemos, há sim a questão questão de ordem. Ela é regimental e ela é devida. Então, eu gostaria de entender onde que está inserido, que na Nós vamos audiência respeitar pública... a audiência pública. Então, Vossa Excelência já fez o uso mas da a questão de fala... ordem ela é devida. Se Vossa Excelência me mostrar onde que não é devido, tudo bem, eu pego, não faço a fala.
Artigos 78 e 79 do Regimento Interno. Ok, Vossa obrigado. Excelência Vou fica à dar uma vontade olhada. em consultar. Vamos dar andamento aqui à audiência pública. A pergunta do Igor Andrade, da Mandata Ativoz. Pela lei, o piso nacional da enfermagem é de R$ 4.750, sendo que os técnicos de enfermagem devem receber 70% desse valor e os auxiliares 50%. O município paga o piso salarial para os enfermeiros, mas não paga para os técnicos, que deveriam receber R$ 3.325, e nem para os auxiliares, que deveriam receber R$ 2.375. A pergunta é: esse pagamento está previsto na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, pois a valorização desses profissionais que tanto trabalharam na pandemia e fora dela é fundamental. Eu passo a pergunta para o nosso secretário, Helder Máximo. Licença, obrigado, Elza. Igor, eu acho que está desligado, Julião, esse aí. Nossa, Julião, hein? Aí, vereador, técnico de som, vice-presidente. Máximo respeito, te desejar boa noite aí também, viu, Julião? Sempre ao nosso lado. Igor, esse é um assunto que eu gosto sempre de lembrar. Eu estava recordando com o Bruno hoje disso. A gente, antes do governo federal, a gente já valorizou e reconheceu o trabalhador da saúde, né? E a gente estava falando até que esse movimento não pode parar porque a pandemia passou. A gente tem que valorizar e reconhecer ainda mais. Então, em articulação com o nosso líder, com o Délbio, está garantido o valor na peça orçamentária, tá? E a gente precisa da aprovação de uma lei pela Câmara. Então, logo o governo vai enviar, o Délbio vai ter o prazer de distribuir para vocês, para que a gente possa corrigir as adequações necessárias e entregar esse reconhecimento ao trabalho de todos os profissionais da saúde, né? Inclusive, a gente tem o desafio de pensar também no profissional da saúde que trabalha no cargo da limpeza, no cargo da portaria, porque a gente sabe que para funcionar direito, a gente precisa da harmonia e da integração de todas as pessoas desse equipamento, seja público ou privado. Então, acho que é importante a Câmara ter essa reflexão e que a gente possa aprimorar esse debate para que a gente possa ter mais equidade com o profissional da saúde. Obrigado. Obrigada, secretário. Obrigada, Igor. Mais uma pergunta do Igor, da Mandata Ativoz. Foi divulgado que Osasco terá uma nova rodoviária, porém, não encontramos isso previsto na Lei Orçamentária Anual, na LOA. Dito isso, como se dará a construção da nova rodoviária? Por gentileza, secretário. Legal, agradecer ao Igor também pela pergunta. Igor, vai ser uma concessão, né, uma parceria com a iniciativa privada, onde não vai ter investimento de recurso público, e a gente já até publicou já esse resultado, e a gente decidiu não começar ainda nesse ano, para que a gente não possa prejudicar no momento em que mais tem utilização da população, que é o final do ano. Então, assim que a gente terminar aquele momento nervoso do final de ano, do início do próximo ano, a gente, em janeiro, já inicia para que no Carnaval as pessoas possam curtir a folia com mais infraestrutura ali naquele lugar, que a gente também está garantindo no plano diretor, que seja um lugar mais harmonioso, com ruas largas, que a gente tenha garantido o caminho verde, o Bonfim ali, aquela região, uma região que o nosso governo vai desenvolver demais. Obrigada, secretário. Agradeço a participação de todos nessa audiência. Agradeço ao presidente Carmônio Bastos, a todos os vereadores membros da Comissão de Economia e Finanças, aos demais vereadores membros presentes nesta audiência, aos palestrantes que contribuíram para enriquecer essa audiência. Agradeço ainda mais aos munícipes que, por meio da TV Câmara e das redes sociais, prestigiaram essa audiência. E agradeço, por fim, a todos os servidores da Câmara Municipal de Osasco envolvidos na organização dessa audiência pública. Declaro encerrada a presente audiência e boa noite a todos.